muitas vezes examina, mas gostaríamos de examinar hoje e vai ter uma revelação nesse texto. Amém? Será ali, irmãos, em Mateus capítulo 4, verso 1. Amém? Mateus capítulo 4, verso 1. Louvado seja Deus. É a tentação de Yeshua no deserto. Amém? Eu só vou ler o primeiro versículo, meus irmãos, para nós podermos caminhar dentro da palavra do Eterno, amém? E examinarmos essa bendita palavra. Louvado seja Deus. Amém? Aqui, meus irmãos, diz o primeiro versículo. Então foi conduzido Yeshua pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Só até aí, irmãos. Vamos ver agora, irmãos, aqui. Vou botar aqui o hebraico junto com... Aqui vocês estão vendo esse lugar, irmão? Esse lugar aqui, provavelmente, lá em Israel, foi o lugar onde Yeshua HaMashiach jejuou 40 dias e 40 noites. Amém? E ali ele também quis ser tentado pelo diabo, né? Porque ele que deseja o que ele quer, né, meus irmãos? Então, ali, nesse lugar que está aqui na tela, é o local, né, meus irmãos, bíblico, onde Yeshua HaMashiach jejuou por 40 dias e 40 noites, né, irmãos? E ali, depois desse jejum santo e abençoado, o diabo veio tentá-lo e o diabo depois foi derrotado. Amém? Então, vamos botar aqui, irmãos, vamos ler aqui. No texto original de Mateus, no hebraico, e aqui diz, então, o mover, né, irmãos? O Espírito Santo também é chamado o mover. Peço que o irmão Lucas controle aí as falas, irmãos, e vai silenciando para não prejudicar a audição do culto. Então, o mover, que quer dizer o Espírito, levou Yeshua ao deserto. Esse aqui é o Espírito Santo. O mover é o Espírito Santo, tá, queridos? Amém? Que é aqui, ruar. Tá aqui, ruar. Levou Yeshua ao deserto para ser tentado pelo adversário. Tá aqui, ó, ruar. Amém? E depois de Yeshua ter jejuado por 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador se aproximou e lhe disse, se você é filho de Elohim, Elohim quer dizer Deus, filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Pães que eu já falei para os irmãos, é lahem, está aqui, ó, lahem, né? Quando a gente vê aquele texto lá, digno obreiro do seu lahem, do seu pão, do seu alimento. Não está escrito salário, é alimento, né, irmãos? É a mesma palavra que está lá naquele outro texto. Pão. Amém? Mas Yeshua respondeu, está escrito, o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Adonai. Adonai, meus irmãos, aqui está o tetragrama sagrado, né? Impronunciável, então a gente chama sempre quando aparece esse nome aqui, chama de Adonai ou Hashem, amém? Porque é o nome do eterno verdadeiro. Yud, Re, Vav, Re. Então, Yeshua diz que não vive somente de pão, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Adonai. Isso está, meus irmãos, em Deuteronômio 8, versículo 3. Então, a primeira resposta de Yeshua está lá na Torá, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Então, aqui, irmãos, Deuteronômio 8, verso 3, que diz assim, e te humilhou, né, o Eterno humilhou o povo de Israel, e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Eterno viverá o homem. Então, Yeshua HaMashiach usou Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3,
para rebater o diabo na primeira tentação. Agora vai a segunda tentação. Então o adversário o levou à cidade santa e o colocou no ponto mais alto do templo. Se você é filho de Elohim, disse, pule, pois está escrito, ele ordenará aos seus mensageiros que se responsabilizem por você, eles o sustentarão com as suas mãos para que você não fira os pés nas pedras. Satanás também usou um escrito da Bíblia. Amém? E Yeshua usou um escrito, lá da Torá, Deuteronômio 8, versículo 3. Satanás usou também um escrito, não da Torá, mas um escrito bíblico, uma escritura sagrada. O diabo usou o Salmo 91. Salmo 91, meus irmãos, está aqui. Você vem aqui no Salmo 91, no versículo de número 11. Você vai observar, meus amados, Salmo 91, versículo 11. Amém? Que diz assim, porque aos seus anjos, 11 e 12, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Então, o diabo usou esse versículo aqui, meus irmãos, ó, né? Ele ordenará aos seus mensageiros que se responsabilizem por você, eles o sustentarão com suas mãos para que você não fira os pés nas pedras. Satanás usou esse escrito, essa escritura, que está ali em Salmo 91, versos 11 e 12. Isso para os irmãos saberem que o diabo usa o Salmo 91, usou aqui contra Yeshua, amém? E muitas pessoas botam o Salmo 91, às vezes, na parede, pensando que aquilo ali assusta o diabo. Aquele Salmo 91 não vai assustar o diabo em nada. Ele até está falando do Salmo 91 aqui, irmão. A única coisa que assusta o diabo é uma vida santa e obediente à palavra do Eterno. Isso é que assusta o diabo. Botar um salmo escrito na parede, pensando, ó, Satanás vai olhar aquilo ali e vai fugir. Ele próprio está falando aqui o Salmo 91 para Yeshua. Amém? O próprio diabo falando o Salmo 91, versos 11 e 12. Então, o que afasta o diabo, meus irmãos, o que amedronta o diabo, é uma vida de obediência e santificação ao Eterno. Amém? Então, no versículo 7, meus irmãos, e falou para ele Yeshua. Yeshua vai dizer agora, mas está escrito, não ponha Adonai seu Elohim à prova, ou não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Isso aqui, meus irmãos, está em Deuteronômio, capítulo 6, como nós vamos observar agora, meus irmãos, Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Ah, botei salmo aqui, não. É Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, em que o Eterno fala, não tentarás o Senhor vosso Deus. Amém? Então, é esse texto que Yeshua usa contra Satanás aqui na segunda tentação, novamente um versículo da Torá do Eterno, novamente um versículo de Deuteronômio. Amém? E aí, meus irmãos, o verso 8º, nós vamos ver que mais uma vez o adversário o levou ao cume de uma montanha extremamente alta e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e toda a sua glória. E disse-lhe, se você se ajoelhar e me adorar, eu lhe darei tudo isto. E aí, meus irmãos, no verso 10, e Yeshua lhe disse, retira-te, adversário, porque está escrito. Novamente, Yeshua vai usar a Bíblia. E novamente, Yeshua vai usar o livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 13, que ele diz assim, adore Adonai, seu Elohim, seu Deus,
e sirva somente a ele. Então, Yeshua fala para o diabo que você tem, para ele adorar o Adonai, que é o seu Deus, falando para o diabo, o seu Deus, Satanás, é o Adonai, e sirva somente a ele, e somente a ele servirás. E isso está ali, meus irmãos, 3 versículos antes desse aqui. Amém? Aqui, ó, versículo 13, o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás. Amém? Então, Yeshua usa também a Torá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 13, meus irmãos, e, obviamente, o diabo deixou. Por quê? Obviamente, o diabo estava ali diante do próprio Adonai. Então, o adversário o deixou e os mensageiros, que é os anjos, né, irmãos? Anjos são mensageiros. Os mensageiros vieram e o serviram. Os anjos do Eterno vieram e os serviram. Malachim, está aqui escrito. Anjos, Malachim. Amém? Belelem, Lachim. Het, Yud, Men. Amém? E aqui, meus irmãos, você vai ver que nesse texto da tentação de Yeshua, que Yeshua usa 3 vezes a Torá no livro de Deuteronômio para derrotar o diabo, meus irmãos, nesse texto, a partir do versículo 8º, quando Yeshua fala, meus irmãos, não tentarás o Senhor teu Deus, ou não ponha Adonai seu Elohim à prova, né? Que provar e tentar é a mesma coisa, amém? Não tentarás, não provarás o Senhor teu Deus. O diabo ainda tentou, né, mostrar o reino do mundo, e Yeshua usa novamente Deuteronômio e fala, adore Adonai seu Deus e sirva somente a ele, para o diabo, né, irmãos? E aqui, meus irmãos, tem um mistério sode aqui, tem uma palavra escondida nesse versículo, meus irmãos. Exatamente nesses 4 versículos tem um sode, um mistério, uma palavra escondida separada de 42 em 42 letras, 42, 6 vezes 7, amém? Você vai ver aqui, irmão, 6 vezes 7, 42. 6 é o número do caído, Satan, Satanás, 6. E 7 é o número de Yeshua. 6 vezes 7, 42. E qual é a palavra, meus irmãos, que está aqui espaçada de 42 em 42 letras? No sentido inverso. Tav, Vav, Resh e Re. No livro de Mateus, irmão, na tentação do diabo, na passagem que Yeshua usa a Torá 3 vezes para derrotar o diabo, a palavra escondida é Torá. Aleluia. A palavra Torá está escondida aqui, irmãos, para que todos os seus discípulos saibam que para vencer o diabo tem que ter uma vida de obediência à Torá do Eterno. Aleluia. Porque, irmãos, obedecendo a Torá, Yeshua é a Torá viva. Louvado seja o nome do Eterno. Yeshua é a Torá viva. Então, a palavra Torá, meus irmãos, de 42 em 42 letras, está escondida aqui nesse versículo, para mostrar que no embate do 6 versus o 7, o 6, Hansatan, versus o 7, que é Yeshua, o 6 foi derrotado, mas 6 vezes 7 dá 42. Está aqui, 42 letras. Amém? Então, de 42 em 42, a Torá é que dá a vitória. Amém? Mas a Torá, que o diabo nem teve força para citar a Torá, né, meus irmãos? Mas o diabo foi derrotado pela Torá. Amém? Pela Torá falada na boca de Yeshua. Por quê, meus irmãos? Yeshua é o Deus da Torá. E apenas para marcar aquilo que nós havíamos falado, meus irmãos, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Salvador, nós havíamos comentado com os queridos irmãos, aqui, amém? Nesse texto, que nós lemos aqui, meus irmãos,
Também no livro de João, que nós, só recapitulando, no livro de João, amém? Capítulo 8, meus irmãos. João, capítulo 8, porque esse também é muito glorioso isso. No versículo, meus amados, 28, amém? Disse-lhe, pois, Yeshua, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Quando levantardes o Filho do Homem, conhecereis que eu sou. É interessante, meus irmãos, que quando levantardes o Filho do Homem, vocês saberão quem eu sou. E aqui, meus irmãos, quando é que ele é levantado? Na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, meus irmãos, o eu sou, amém? Ele estava ali na placa da cruz, meus irmãos. Você colocar aqui, né, irmãos? Iri, amém? No original do hebraico, meus irmãos, você vai ver, né? Você tem aqui essas escrituras aqui que estavam lá em cima da cruz. Estava né? Aqui está, né? Yeshua Nazareno, né? Rei dos judeus aqui, né, irmãos? Mas nós mostramos para os irmãos que no hebraico, meus irmãos, e nós vamos lá em João, no próprio livro de João, no capítulo 19, vamos no momento que ele é levantado na cruz. Porque João 8, 28 diz, quando eu for levantado, vocês vão saber quem eu sou. E em João 19, meus irmãos, versículo 19, diz assim, e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito, Yeshua Nazareno, Rei, o Rei dos Judeus. Amém? E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Yeshua estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes que sabiam que estava ali escrito. E disseram a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas que disse ele, sou o rei dos judeus. E respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Porque, meus irmãos, o que estava escrito ali, o que incomodou os principais sacerdotes, meus irmãos? O que incomodou aqueles homens, meus amados? O que incomodou aqueles homens, meus irmãos, que nós já comentamos com os irmãos, é porque o mesmo que pregou a Torá ali, com a Torá derrotou o diabo no deserto, é o mesmo Yeshua, meus irmãos, aqui, ó. O que estava escrito ali em cima da cruz é Yeshua Hanatzarim, Hameler, Hayudim. E as 4 letras que estavam ali, irmãos, em cima da cruz era Yud, Re, Vav, Re. O nome impronunciável do Eterno. E Yeshua falou em João 8, 28. Quando me levantardes, saberão quem eu sou. E ali, quando levantaram, em cima dele, estava Yud e Re, Vav, Re. Quem estava na cruz era o Pai. Quem estava na cruz era o Pai. Quem estava na cruz era o Adonai. Nunca foram 2 pessoas, sempre foi a mesma. Ali estava. E quando você vê pessoas falando de 3 pessoas, meus irmãos, aí a invenção do romanismo de Santíssima Trindade, que não existe, meus irmãos, existe um só eterno, que se manifestou como homem, e ele foi para a cruz, e disse em João 8, 28, ele disse lá, quando me levantardes, conhecereis que eu sou. E quando ele foi levantado na cruz, meus irmãos, estavam as iniciais da frase, Yeshua, Hanatzarim, Vameler, Ha-Yehudim, Yeshua, Nazareno,
o rei dos judeus. Yud Re, Vav Re, o tetragrama sagrado, o nome impronunciável de Adonai, como nós vimos aqui, meus irmãos, o nome impronunciável do Eterno. Quando o próprio Yeshua fala aqui, irmãos, amém? Quando aqui fala de Adonai, amém? Não ponhais Adonai, o vosso Elohim, a prova que o Adonai aqui, ó, Yud Re, Vav Re aqui, ó. Aqui nesse cantinho aqui, Yud Re, Vav Re, olha lá. Está no livro de Mateus. Esse nome é um nome impronunciável, a gente substitui por Adonai. Amém? Substitui por Adonai. Mas é esse Adonai que o diabo estava, que Yeshua estava ali falando, repreendendo o diabo, estava usando a própria Torá dele, aleluia, e mostrando aqui para nós hoje, meus irmãos. Louvado seja o nome do Eterno, que esse Adonai, aleluia, é o Yeshua HaMashiach, meus irmãos, que nós estamos aqui observando. Louvado seja o nome do Eterno. Está aqui, glória a Deus, amém? Nós vemos aqui, ó, quando me levantardes, sabereis quem eu sou, aleluia. Então agora, meu irmão, você, eu, todos sabemos que o que estava escrito ali em cima da cruz? A própria Bíblia fala. Yeshua Hanatzarim Vameler Hayehudin, que está aqui escrito em hebraico. Yud Re, Vav Re, ele é o próprio Pai. Ô, papai, aí é forte. Porque ele é o Pai. Porque aquele que estava na cruz foi quem criou todas as coisas. Aquele que estava na cruz é o Verbo. E o Verbo estava no princípio. E o Verbo era Deus, porque o Verbo era Deus, porque o Verbo é o próprio Adonai. Aleluia. E aquele que estava na cruz, aleluia, é o Yud. Por isso que João fala que o Verbo era Deus, porque João viu a cruz e o que estava em cima da cruz, Yud Re Vav Re. Ali estava o nome impronunciável do Eterno. Aleluia. E por isso que João começa o seu livro, o seu evangelho, dizendo que o Verbo era Deus. Louvado seja Deus. Amém? Aquele que estava na cruz foi quem entregou a Torá para Moisés. Aquele que estava na cruz foi que escreveu nas 2 tábuas da Torá os 10 mandamentos. Aquele que estava na cruz é aquele que disse para nós que tem que celebrar as festas do Eterno e que nós já temos falado para todos os irmãos que aquele que estava na cruz sabe que o coração da Torá são as festas do Eterno. Aleluia. E o Shabat e as festas do Eterno. Aleluia. E aquele que estava na cruz, meus irmãos, foi aquele que levou o povo pelo Mar Vermelho. Aquele que estava na cruz é aquele que se manifestou no monte, mas também era a rocha que acompanhava o acampamento. Aleluia. Aquele que estava na cruz, meus amados, foi aquele que também ficou irado, meus irmãos, com a idolatria de Israel e permitiu que a Babilônia invadisse Israel, tomasse Jerusalém e queimasse o templo. Mas aquele que estava na cruz também permitiu que o povo voltasse 70 anos depois e vivesse uma vida santa e obediente a Deus. Porque, meus irmãos, aquele que estava na cruz era o próprio Adonai, é o próprio Adonai, louvado seja o nome do Eterno, e é ele que está agora na frente, e sempre esteve, meus irmãos, é ele quem abre os selos, é ele quem manda as taças da ira, é ele que manda tocar as trombetas de juízo do Apocalipse, é aquele que estava na cruz. É aquele que estava na cruz que muitas vezes é zombado, meus irmãos, aí, pelo mundo, pensando que ele é um qualquer, amém? Aquele que estava na cruz, ele é o Yahvé, aleluia, ele é o Eterno, ele é o Todo-Poderoso. Aquele que estava na cruz diz para nós, não entra nessa canoa de Santíssima Trindade, porque isso é idolatria. Porque quando ele foi levantado, o nome que estava em cima dele era Yud Re Vav Re. Só tem um, e um era ele. E ele estava na cruz. Aleluia. Aquele que estava na cruz, ele foi
ressuscitou porque ele disse também no Evangelho de João que eu dou a minha vida quando eu quero e retomo a minha vida a hora que eu quiser. Aleluia! E aquele que estava na cruz, meu amado, é aquele que falava com Elias, com amor ali naquela caverna. Amém? Por que que aquele que estava na cruz falava com amor com Elias? Porque Elias era amigo dele. Elias obedecia a Torá, irmão. E todo aquele que obedece a Torá, aquele que estava na cruz, é amigo, é manso. Ele fica assim, não, esse aqui eu vou carregar no colo, porque esse aqui obedece a minha Torá. Aleluia. Esse aqui eu sou agradável a ele. Esse aqui eu gosto dele. Eu gosto dela, gosto dele, porque eles me obedecem a minha Torá, são fiéis a mim, porque aquele que me ama, disse aquele que estava na cruz, é aquele que guarda os meus mandamentos. Aleluia. Então, os mandamentos daquele que estava na cruz é os mandamentos de Yahvé. É os mandamentos de quem? É o mandamento dos 10 mandamentos. Aleluia. São os mandamentos, são os 613 mandamentos que tem na Torá, meus irmãos, que deve ser obedecido por cada um de nós. É claro, meus irmãos, que metade deles são só referentes aos sacerdotes de Jerusalém, então esses não temos como obedecer, mas os outros que são para nós, nós devemos obedecer. Louvado seja o nome de Adonai. Então, queridos, aquele que estava na cruz, meus amados, se sujeitou, deixou o diabo tentar ele. Só que o diabo foi espancado e foi derrotado com o quê? Com a Torá do Eterno, aleluia, com Deuteronômio, com o livro que os reis colocam no braço, que a gente leu na Torá, na Paraxá desse Shabat, que os reis, eles tinham que escrever um livro da Torá assim que tomasse o reino, assumisse o reino, mas na verdade eles não copiavam os 5 livros, só copiavam o último livro, que é o livro de Deuteronômio, que é o livro que Yeshua usou para derrotar o diabo, porque é o livro dos reis, e Yeshua, além de ser o eterno todo-poderoso, é rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, Yeshua, meus irmãos, ele é o eterno. Aleluia. Ele é o próprio Yud-Re Vav-Re. Aleluia. Ele é o próprio Adonai, ele é o todo-poderoso, o Criador, aquele que não tem início nem fim. Aleluia. Aquele que não tem começo nem fim. É aquele que está preparando para arrebatar a noiva, para arrebatar a igreja. Por isso, meus irmãos, que nós falamos que esse casamento, que as bodas do Cordeiro, começa com a igreja arrebatada e termina com Israel sendo salvo lá na grande tribulação, porque o casamento continua, meus irmãos. Louvado seja Deus, porque quem sobe é o Israel que sobe antes, depois o Israel também é salvo lá no final, porque nós somos enxertados na oliveira, e o Yud-Re Vav-Re é um, e Israel e a igreja que sobe são um, e a Torá é uma só. Aleluia! Louvado seja o nome do Eterno. Glórias a Deus. E vai ficar, meus irmãos, vão ficar todos aqueles que não quiseram obedecer a Torá de Adonai, todos aqueles que não quiseram obedecer os mandamentos do Eterno, todos aqueles que desprezaram as festas do Eterno, que antes celebraram as festas pagãs, que o Eterno odeia, aleluia, que o próprio Yeshua, que é o próprio Adonai, que é o próprio Yahvé, odeia. Louvado seja Deus, mas ele ama aqueles que celebram as festas do Eterno. Quais são as festas do Eterno? É a Pêssah, é a Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, e agora vem as 3 maiores, e dentro das 3 maiores, tem 2 que são as maiores das maiores, que são a festa de trombetas e Yom Kippur, que são as 2 principais de todas as festas. Aleluia, glórias ao nome do... Mas por que festa de trombetas e Yom Kippur são as principais, pastor? Aleluia! Porque festa de trombeta é a salvação da primeira parte de Israel, que é a igreja que sobe, e no Yom Kippur é a salvação da segunda parte, que é quando a gente volta e salva Israel no Yom Kippur, junto com Yeshua. Louvado seja o nome do Eterno. Por isso que elas são as 2 principais festas, e são mesmo consideradas as 2 principais festas por todos os Yehudim, por todos os judeus do mundo inteiro, desde o tempo de Moisés. Aleluia. Festa de trombeta e Yom Kippur. Louvado seja o nome do Eterno. Quem que criou essas festas foi aquele que estava na cruz. Louvado seja o nome do Eterno. E aquele que estava na cruz, nós devemos honrá-lo, obedecendo a Torá e obedecendo as suas palavras, porque aquele que estava na cruz, quando ele subiu a cruz, ele disse, quando eu subir, vocês vão ver quem eu sou. E quem estava ali na cruz era Yud-Re, Vav-Re, o Adonai, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Ele que estava ali na cruz do Calvário, aleluia, e o povo não entendeu,
e aí pereceu nesse pecado gravíssimo de ter crucificado o próprio Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Eterno, meus irmãos, e que nós, irmãos, tenhamos essa consciência que quando você fala, quando eu falo Yeshua HaMashiach, meus irmãos, nós estamos falando é do Criador. Então, hoje teve também essa revelação importante. Você não está falando um filho do pai que é acima do... Nada disso, meus irmãos, nada disso. Você está falando do Criador. Aleluia. Você falando daquele que é antes de todas as coisas e é aquele que nunca terá fim. Louvado seja Deus. Quando nós estamos orando para o Yud-Re, Vav-Re, digno de toda honra, glória e poder para todo sempre. Aleluia. Ele veio e se fez homem. Amém? Mas as revelações do Eterno são entregues gradativamente. Hoje foi dia dessas revelações para que os irmãos possam, aleluia, ter noção de que Yeshua é o Eterno, é o Yud-Re, Vav-Re, é o Adonai Todo-Poderoso, porque quando me levantardes da terra, sabereis quem eu sou. Aleluia! Louvado seja Deus, está aqui escrito, meus irmãos, aleluia, no livro, meus irmãos, aqui de João, louvado seja Deus, que ele mesmo falou, amém? Palavras que a gente não pode cansar de maneira alguma de ler, porque a palavra que ele mesmo disse-lhe, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Ele é o próprio Criador. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, você vê que ele é a manifestação do Eterno, do Elohim Todo-Poderoso, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Ele é o tetagrama sagrado, meus irmãos. Ele é o nosso maravilhoso Deus. O Deus dos deuses, Senhor dos senhores, e é o único Deus, irmãos. Além, glórias a Deus. O único Deus, ele ama a Torá, e vocês vejam que naquela passagem ali da tentação do deserto, a palavra que está escondida ali é a Torá do Eterno. Louvado seja o nome do Eterno, meus irmãos, louvado seja o nome de Adonai. Amém? Porque ali estava escondido a Torá do Eterno, a palavra viva. Louvado seja o nome do Eterno. Então, queridos, o Espírito Santo fale ao coração dos irmãos, essa palavra vinda da parte de Deus, essa revelação. Você tem que, quando tem intimidade com quem você está orando, você tem que saber com quem você está falando. Você, quando está falando com Yeshua, você, na verdade, está falando com o Pai. Porque o Pai é que foi para a cruz. Ele é o próprio Yeshua. Em nome de Yeshua, que o Espírito Santo fale ao coração dos irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.